sabe? Eu tava sofrendo, gente, eu tava sofrendo. Cara, eu não respirava pelo meu nariz e eu tava vivendo de soro. Olá, minhas lobinhas e lobinhas, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vim trazer um vídeo diferente do que eu estou trazendo ultimamente, mas é um vídeo de uma playlist que eu já trazia há uns 2 anos atrás ou até mais, que é Hora da História. É uma playlist que eu conto histórias da minha vida. Eu acho que só tem 2 vídeos até hoje, porque é um trem que eu fiz há muito tempo atrás, né? Um dos vídeos eu gravei com a minha mãe e o outro eu gravei sozinha. Eu vou deixar o card aqui em cima da playlist. Eu não sei se é de cá ou se é de cá, mas vocês entenderam? O card vai deixar aqui em cima, não sei de qual lado, da playlist pra vocês verem os vídeos. E é contando histórias da minha vida, acontecimentos, algo engraçado que aconteceu, algum acidente, alguma coisa séria. Eu trago essa playlist pra vocês. Eu parei com ela já tem um bom tempo, porque, sei lá, eu só parei mesmo. E aí hoje aconteceu uma coisa comigo tem um bom tempo e hoje eu pensei, já que eu tô sem conteúdo, tô sem criatividade, por que eu não levo esse assunto para o meu público? Né? Porque eu não conto para vocês, né? Mas bom, antes de começar a história, já vamos deixar bem claro aqui que eu posto vídeo toda terça, quinta e sábado ao meio-dia, tá bom? Talvez mais pra frente haja uma mudança, porque como eu estou ficando sem tempo e sem conteúdo, acabe que talvez eu diminui o tanto que eu posto na semana. Que nem eu posto 3 vídeos na semana, eu posso postar 2 na semana ou 1, entendeu? Mas vou sempre ter vídeo pra vocês na semana, tá bom? Mas, então, esse vídeo acho que eu tô gravando hoje é dia 25 de novembro de 2024. Tá bom? O vídeo de hoje, porque esse vídeo ele vai sair bem mais adiantado, então eu já estou falando a data já, pra vocês entenderem. Mas antes de tudo, já deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Vão lá na comunidade, que eu trago às vezes algumas enquetes, algumas coisas para vocês, tá bom? Algumas perguntinhas para vocês que vocês se interessem. E bom, gente, se vocês quiserem também, eu estava pensando em trazer vídeos de jogos ou live. Live eu não sou muito de fazer, mas se vocês quiserem eu trago pra vocês, tá bom? Mas agora chega de enrolação que a gente já tá enrolando demais e bora pro vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje é uma situação que aconteceu comigo em 2022, tem 2 anos, né? Tem 2 anos esse acontecimento. Talvez às vezes dê uma tremidinha na câmera, tá, gente? É porque eu tô apoiada na escrivaninha. Mas assim, eu vou contar a história pra vocês do que aconteceu naquela época e o que ainda acontece comigo, as soluções que estamos tomando e tudo, tá bom? A história é como eu fiquei extremamente doente e fui parar no hospital, bom? É uma história bem, né? Eu vou desencostar aqui, tremendo muito. Mas assim, o ano era 2022. Eu comecei com uma rinite e sinusite, porque eu tenho os dois. Eu comecei, meu nariz estava entupido, do nada ele entupiu, e eu tava custando respirar. E aí, com os dias passando, ele entupiu de vez. Ficou totalmente entupido. Não passava nenhum ar de nenhum lado. Eu não sentia cheiro, eu não respirava, era só pela boca. Não passava ar, entupiu. E bem junto com isso, aconteceu que eu comecei a sentir muitas dores na minha barriga. Muitas dores. Sério, doía muito. E eu que sempre fui uma pessoa muito forte, não sou muito de demonstrar as dores que eu tô sentindo, acaba que eu tava demonstrando muito, porque tava doendo, cara. Tava doendo, sabe? E aí minha mãe tava preocupada comigo, e aí deu, acho que era sábado, a gente foi, eu não vou lembrar as datas, gente, só sei que era dias de semana, tá? Era sábado, a gente foi no hospital público aqui da cidade, e aí eles me passaram uns remédios pra eu tomar, e falaram que tomar aqueles remédios e depois, se acontecesse mais alguma coisa, eu voltar lá. Ah, a gente voltou pra casa, eu comecei a tomar os remédios, e a dor não passava. Eu não tava respirando, respirava só pela boca, a dor não passava. Peguei e tomei um remédio que eu não vou me lembrar o nome agora. Minha mãe que gravou esse nome, que ela ficou tão traumatizada, tadinha. Eu tomei uma pílula do remédio. Essa uma pílula fez eu jogar tudo pra fora. Eu vomitei tudo que tinha. Nossa, eu passei muito mal. E desde isso, eu nem sei o que esse remédio tinha, que ele me fez muito mal. Desde isso, eu não podia comer nada, não podia tomar água, que tudo tava dando aquela ânsia e eu vomitava.
E eu tava muito, muito ruim. De verdade, eu tava bem ruim. E aí pegou... Minha mãe viu que a situação tava bem séria. E aí já era domingo. E aí não tinha jeito, porque o médico... Não tinha médico lá, não dava pra eu ir. Então na segunda cedinha a gente já foi. Chegamos lá... Eu passando mal na cadeira lá da espera, porque hospital público, gente, todo mundo sabe, demora demais. Demora pra atender a gente, o povo, a maioria, aqui da minha cidade principalmente, a maioria não faz nem questão da gente, sabe? É um povo bem ignorante, mas eu não vou entrar muito em detalhes, que isso não faz parte da história. Só sei que tava bem ruim, minha mãe sentada na cadeira, sentada do lado dela, escorada no ombro dela, e com muita dor. E aí eu falava pra minha mãe, tá doendo, sabe? Eu tava sofrendo, gente, eu tava sofrendo. E aí pegou e eu consegui ser atendida. Entramos lá pra dentro, a enfermeira nem aí comigo, né? Foi lá, mediu minha pressão, perguntou os treinos. Minha mãe desesperada falou, não, ela tá sentindo isso, isso, isso. Ela, vou passar com o médico. Assim, tá, né? Foi lá, colocou a fitinha no meu braço, que eu acho que era de urgência ou quase urgência. Tipo isso. Aí ela pôs a fitinha no meu braço, eu sentei na cadeira de novo. Passou um tempão, o médico chamou. Eu peguei e fui lá dentro, né, pra ser atendida. Tá, lá dentro, o que aconteceu? Cheguei lá, era na época do Covid, né, gente? Porque 2022 ainda tava com alguns resquícios do Covid, né? Hoje em dia eu acho que ainda deve ter, não sei. Aí tá, o homem enfiou aquele cotonete gigante dentro do meu nariz. O povo fala que dói, é desconfortável, eu não senti nada. Cara, eu não respirava pelo meu nariz, eu não tava sentindo nem dor nele, gente. Eu tava horrível. Eu tava muito decadente, eu não tava conseguindo comer, eu não conseguia beber água. Eu tava péssima. E aí tá, o médico coisou, testou lá, eu não tinha Covid. Tá, fizeram uns exames comigo, tirou meu sangue. E aí viram que eu tava muito ruim, me internaram. Cara, eu nunca internei na minha vida. Eu tava assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, cara? O que eu tô fazendo aqui? Cara, que trauma que foi pra mim. Porque, cara, eu sempre gostei de ir em médico. Não sei porquê, eu era esquisita, gente. Cara, eu tomava injeção, eu não tava nem aí. Eu até gostava de tomar injeção, sabe? Eu sempre ficava animada pra quando ia chegar a época de tomar injeção pra alguma coisa que tinha acontecido, sabe? Pra alguma doença, alguma injeção de rotina, sabe? Alguma vacina. Mas depois disso, eu fiquei traumatizada. Porque eu fui internada, tá? Eu deitei lá na cama, aí eu peguei... Eu tava muito ruim, gente, sério. Meu olho tava amarelando. Eu comecei a dar começo de hepatite por causa dos medicamentos desse povo. E aí tá, eu tava com muita dor na barriga. Eu tava muito ruim. Nesse dia, o médico veio... O médico não... De noite, como eu tava internada, minha mãe ficou comigo no quarto, tadinha. Minha mãe é guerreira. Eu na cama lá, ela, a coitada, ficando sentada na cadeira, gente. Eu dormia na cadeira. Eu com tanta dó da minha mãe, que ela passou tanta coisa comigo nessa época. Mas tá. Aí pegou... E a gente lá na sala, no quarto lá, pegou e chegou um moço. Que ele tava com pedra no canal da urina. O moço tava muito ruim. Gente, spoiler. Esse moço, o probleminha que ele tava lá estourou. E ele teve que correr pro hospital da outra cidade pra fazer uma cirurgia. Porque tava muito grave a situação dele. Tô dando esse spoiler porque na história eu esqueci de contar essa parte. Ele tava mijando sangue, o cara tava muito ruim, coitado, eu fiquei com dó dele. Eu só vi ele 2 vezes nessa época, depois eu nunca mais vi ele na minha vida. Mas eu fiquei com muita dó dele, ele trabalhava numa empresa aqui da cidade. Não sei se ele ainda tá lá. E aí tá, ele ficou no mesmo quarto que eu. E aí, quando as enfermeiras viram, depois de um tempão que ele tava lá no mesmo quarto que a gente, elas viram, elas pensaram assim, a moça e uma mulher no quarto com um homem, né? Elas não dizem, não pode, né? Aí separaram a gente e me mandaram pro outro quarto. Nesse quarto, tava uma senhora só. Eu e uma senhora. E aí já tava escurecendo, eu peguei e ganhei uma sopa. Eles entregaram aquela sopa. Sabe aquela sopinha de escola? Que é gostosa? A gente fala que não gosta nem nada, mas na época da escola era boa aquela sopinha. Sabe? E quando eu comi aquela nostalgia, sabe? Porque tinha muito tempo que eu não comia. Até hoje, acho que depois daquele tempo eu tenho muito tempo que eu não como. E tá, eu peguei e comi. Não consegui comer tudo. Minha mãe tava com fome, fiquei com dó dela. Dei o resto da minha marmita pra ela não ficar com fome, tadinha. Quer ficar lá comigo, né? E aí tá, passou um tempo, chegou uma menina que ela tava com... Ela tentou se é que me entendem, sabe? E aí ela tava fazendo lavagem estomacal pra tirar os remédios, sabe?
E aí ela disse que nunca mais ia tentar fazer isso, que se arrependeu porque era muito ruim fazer lavagem e tal. E ainda bem que ela se arrependeu, porque ainda bem que não deu certo, né? Porque, gente, a gente não pode fazer isso com a gente, né? E aí tá, ela ficou só aquela noite com nós e aí depois ela já saiu. E aí ficou a gente mais a senhorinha. E depois chegou mais outra senhorinha e ficou no mesmo quarto. E aí tá, eu tava ruim. Gente, eu tava ruim. Eu levantava da cama pro banheiro toda hora. E o número 2, gente, eu não conseguia fazer, eu tava encaiada. Sabe bostinha de cabrito, gente? Gente, eu tô com muita intimidade com vocês pra tá falando uma coisa dessa. Vai fazer o quê? Sabe bostinha de cabrito? Tava daquele jeito. Não saía e quando saía era só os trenzinhos assim. E eu vomitava tudo, água, dava aquela ânsia de vômito. E eu tava num nível assim que eu tava muito ruim. E, cara, eu tava tão fraca, sem comer, que eu tava vivendo de soro e de Buscopan pra eu não sentir a dor da minha barriga. Eu não sentia a minha dor, eu tava vivendo de Buscopan, que eles não paravam de enfiar Buscopan em mim. Eu passava a maior parte do meu tempo dormindo. Eu nem vi minha semana passar lá, porque eu só ficava dormindo. Eu apagava. Sabe o que me acordava? As desgramadas das enfermeiras pra furar meus dedos. Porque todo minuto do dia eles tinham que me tirar o sangue do meu dedinho pra ver se eu tinha com diabetes. Eu nem tenho diabetes, mas tá. Cara, eu levei umas 15 furadas de dedo só lá, no tempo que eu fiquei lá. Só pra ver se eu tinha diabetes. Um trem que eu não tinha, gente. Mas tá, eu nem tava comendo. Pra eles falar, mas eu tenho que medir pra ver se tem alguma alteração. Eu nem tava comendo. Como é que eu ia ter alteração de diabetes? Eu fico indignada, gente. Indignada. Mas ela tá fazendo o trabalho dela, a gente não pode reclamar, não. E aí, coitado, meu namorado na época, ele preocupado comigo, tadinho, ele ia no hospital, ele me via, ele me deu um ursinho, que eu tenho ele até hoje. Eu não sei se dá pra ver na câmera, ele tá ali atrás, um polvinho rosa. Cara, foi muito bom ganhar aquele ursinho, eu tava num trem muito ruim, sabe? E pra tomar banho, a minha mãe costumava me ajudar. Eu tava conseguindo andar, tá? Eu tava conseguindo ficar de pé. Mas a minha mãe tinha que me ajudar, porque eu tinha que ficar andando, segurando, carregando aquele negócio do soro, sabe que o soro fica pendurado? Pra mim, usar o banheiro, eu tinha que ficar andando com aquilo. Aí minha mãe me ajudava a carregar aquilo. E na hora de tomar banho, eu não podia lavar meu braço, porque aqui tinha um negócio de agulha, tá vendo aqui dentro? Eu tinha que ficar tomando banho aqui, me lavando, e o braço esticado assim, ó, fora da água. E tá, aí, como eu não tava bebendo água nenhuma, meu namorado começou a trazer água de coco pra mim. O coitado, gente, encheu 2 litros de garrafa de água de coco, gente, por causa de mim. Nossa, eu tenho muita dor. Esse povo sofreu demais por causa de mim na época. Graças a Deus eu tô aqui, graças ao amor deles, graças à minha fé, a fé da minha mãe. Aí eu tô aqui até hoje, ainda bem. E tenho essa história pra contar pra vocês. E tá, eu tava tomando isso. Eu não gosto de água de coco, gente. Eu não gosto. Não me julguem, mas eu não gosto. Não me desce. Não gosto do gosto. Sei lá, não vai. E aí eu tinha que ficar tomando isso. Eu queria água, mas a água eu vomitava. Eu acho que é por causa do cloro, que na cidade tem muito cloro na água, né? Eu acho que era por causa disso. Só sei que a água de coco tava parando na barriga. Só ela parava na barriga. E aí tá, tava bem ruim. O povo fazendo os exames de sangue deu uma alteração na minha vesícula. No canal ali na minha vesícula, ali naquela região, sabe? E o povo tava confuso. Eles não sabiam se eu tinha hepatite, se eu tinha problema no meu pâncreas, minha vesícula. Eles não sabiam nada que eu tinha. Só sei que eu entrei lá segunda-feira. Fiquei até quinta, internada. Eu nem vi a semana passar. Eu só passava desmaiada. Eu acordava de noite, quando que as mulheres iam lá aplicar treino em mim. Minha mãe, tadinha, dormindo em cadeira. Tadinha, eu tinha muita dó da minha mãe. Ela dormindo em cadeira. Teve um dia que meu namorado foi lá me ver. E aí ela aproveitou que ele tava lá, foi pra casa. Meu pai fez ela dormir um pouco em casa, porque ela não tava dormindo, ela preocupada comigo. E aí meu namorado ficou comigo lá no hospital. E, gente, ele tava sofrendo comigo, tadinho. Ele fazendo carinho na minha cabeça e eu toda hora, assim, desmaiada, assim. Eu acordava poucas vezes, acordava pra vomitar e ele tinha que segurar meu cabelo pra eu não vomitar no meu cabelo. Nossa, gente, eu tava muito ruim, tava muito fraca. Eu não conseguia me manter acordada, de tão fraca que eu tava. E o povo não parava de me dar um remédio. Tipo assim, eu tava tomando remédio na veia e eu tava só piorando. Cada dia mais eu piorava e piorava e piorava e nada resolvia. Nada. E eles não paravam pra pensar, cara, talvez esse remédio não é o certo, sei lá. Eles estavam tentando, eles tiravam meu sangue, sei lá, acho que eu tirei sangue todos os dias, nem lembro. Só sei que furar o dedo eu furei todos os dias, um monte de vez. Só sei que aqui, segunda, terça, quarta e quinta, 4 dias, levei 15 furadas de dedo, cara.
Em 4 dias. E dói. Assim, não é tão dolorido, mas é que as ferroadinhas é muito ruim, gente. É muito incomodado. Ainda mais quando você tá fraco, não tá com aquela força. Cara, eu tinha a boca branquinha. Eu tenho a foto até hoje. Se eu tiver ela, eu vou deixar... Vou mostrar ela aqui no pedacinho do vídeo. Mas eu acho que eu não vou ter ela, não. Só sei que... Cara, eu tava muito ruim, a boca branca, o olho amarelado, eu tava dando hepatite. Eu tava numa situação muito ruim. E eles estavam tentando descobrir que tipo de hepatite que eu tinha. Sendo que eles nem pensavam que não podia ser isso, né? Mas tá. A situação foi ficando feia, e aí eles viram que o trem tava feio e deram um jeito de eu entrar na medicina. A gente chama de medicina, eu não sei qual que é o nome verdadeiro. É um hospital da cidade vizinha, é uma cidade mais grande, tem mais lugares, melhor, entendeu? E aí tá, o hospital vizinho, ele é um hospital que fica lotadíssimo. E aí eles me levaram pra lá, e eu tava meio assim, andando até melhorzinha, sabe? Mas eu ainda tava ruim. A moça até virou pra mim, a enfermeira, falou, olha, você finge, você mostra que você tá bem ruim, porque senão eles fazem a gente voltar pra trás com você. Aí eu, credo, esse povo vai ser assim. Mas é porque, gente, lá... é gente o tempo todo chegando. E aí, se eu podia perder meu lugar a qualquer momento, entendeu? Aí, gente, desculpa se a história estiver ficando muito longa, tá? É que eu tô contando com todos os detalhes possíveis. Que eu me lembre, porque tem 2 anos isso e eu não tô com a memória muito boa, sabe? Mas aí tá, a gente pegou... Tava lá quieta, veio um homem lá, o homem enfermeiro, pegou e fez eu descer da ambulância. E, gente, que ambulância ruim, desconfortável, viu? Muito desconfortável. Pra vocês terem ideia, tipo assim, antes disso tudo, voltando um pouquinho mais atrás, eu tive que fazer um exame em um postinho que eu não sei o nome, não lembro. Eu tive que fazer uns exames lá. Aí o moço do problema que eu falei pra vocês, da primeira noite, tava com problema de pedra no canal da urina, ele pegou carona com a gente. A gente foi lá, tirou sangue, fez os exames tudo, e aí nós voltou pro hospital. Minha mãe mesmo que levou nós, não foi nem o hospital. E aí tá... Teve que fazer, depois disso a gente levou os exames, teve que fazer outro exame, aí nós fomos de ambulância pra outra cidade. Eu não lembro qual das 2 cidades que foi, mas a gente foi pra uma delas fazer uns exames. E aí foi eu, a minha mãe e um moço, que hoje em dia é marido da prima da minha mãe. E aí tá, a gente foi junto, todo mundo, ele também tava numa situação muito ruim na barriga dele. E aí a gente foi muito ruim, foi pra lá, e cara, cada bacada era muito ruim. Eu sentia muita dor, eu pegava na perna da minha mãe, tá doendo. E aí o cara também morrendo de dor, cada bacada ele encolhia assim, mas ele fingia ser forte. E a minha mãe assim, com dó da gente, e tava numa situação muito ruim, sabe? Que tinha muita bacada. E a ambulância aqui da cidade, a gente tem 2 tipos de ambulância. A grande, normal, e uma minúscula, que parece um Uno com carretinha. Parece um Uno com uma caçamba atrás, sabe? É minúsculo. É apertado, é desconfortável, é ruim. E eu andei nessa. Tava muito ruim, sabe? E aí a gente conseguiu chegar, fez exame, tudo. E aí, voltando lá pra frente, jogando lá pra frente, de novo, voltando onde nós tínhamos parado. A gente pegou, o moço veio, pegou a cadeira de rodas, eu sentei nela, ele me levou lá pra dentro. Aí a gente pegou, fez o cadastro, o meu cadastro já tava lá, na verdade. Aí o moço pegou e fez eu deitar numa maca. Maca alta, gente. Eu que sou baixinha, tava alta. Eu peguei e fui deitar na maca. E aí eu deitei nessa maca. E a minha mãe começou a chorar. Ela não aguentou, ela desesperada. O que tá acontecendo com a minha filha? Tipo assim, ela tava muito ruim, sério. Minha mãe tava chorando e ela disfarçando assim pra ninguém ver, só que todo mundo viu, né? Aí as pessoas passavam assim, não fica assim não, vai dar certo, fé em Deus. O povo assim pegava no ombro dela e falava, não, fica tranquila, vai dar certo, tá bom? Chora não sei o que. E eu lá, só olhando tudo, tentando distrair a cabeça da minha mãe, fazer uma brincadeirinha com ela. Aí pegou e pôs eu numa cama ali no coisa. Na época o hospital da outra cidade tava em reforma. Então, tava extremamente lotado. Tinha quartos, só que os quartos já tinham gente. Acho que era uma pessoa por quarto, eu não sei como é que funciona, eu nunca cheguei a entrar nos quartos. E tava cheio de maca nos corredores. O corredor do hospital era cheio de maca, cheio de gente que já tinha dias que tava lá esperando ser atendida. E eu ficava pensando, cara, é muito cruel ver o povo assim, gente sofrendo. Tinha uma senhorinha que tava com tanta dor na perna dela. E eu só ficava dando remédio, e aí ela tava com dor. Teve uma hora que a moça falou, não, a gente não pode mais dar remédio, a gente já deu o tanto que tinha. E eles não atendiam ela tava lá e já tinha, acho que alguns dias que ela tava lá. E cara, foi uma tortura
uma tortura. Tá, começou a escurecer e chegou a hora da janta. A minha mãe era pra ela jantar lá no coisa. E os acompanhantes tinham uma ala de janta pra eles, enquanto os pacientes, a moça lá, enfermeira, não sei o que ela era, ela vinha com um carrinho entregando as refeições pra gente, sabe? E aí tá, a gente pegou e... Na hora da janta, uma das moças que pegou no ombro da minha mãe falou que ia dar tudo certo, ela pegou, chegou nela, ó, eu sei onde é que é o lugar da janta, você quer que eu te leve lá pra você ver onde é, pra você comer também? Que era o horário da janta, e lá eles tinham horário, eles eram rígidos com o horário. Você tinha que ir no horário, se você não fosse, você ficava sem janta. E aí minha mãe, na hora, chegou a moça pra me chamar, uma das enfermeiras pra me chamar, que eu tinha que fazer ultrassom. E aí, lá vai a gente descer pro térreo? Não, no térreo não, eu tava no térreo. Como é que chama, gente? Subsolo, eu acho. Você desce pro andar de baixo, você já tá na terra ali, você desce pro andar de baixo, pro fundo da terra. E aí a gente desceu pra lá, a moça fez o ultrassom em mim. Eu tava com a bexiga muito cheia, vontade de mijar, ela apertando em minha barriga aquele negócio. Aí depois que eu fiz o exame, eu fui lá, fiz urinei, né? Gente, deve ser muito estranho falando isso. Aí a gente pegou, subiu de volta, só que o horário já tinha acabado da janta, minha mãe tava sem janta. Aí passou a moça com a comida pra mim. Ela passou, entregou pra todo mundo, chegou na minha parte, ela falou, ai, o que você pode comer? Aí ela pegou e falou, a médica ainda não falou que você pode comer, eu não sei se eu posso te entregar. Aí minha mãe pegou, falou pra ela que não, tava tranquilo, que a médica não tinha coisa nada. Aí a moça perguntou pra outra lá, a outra falou, não, pode dar comida. E aí ela pegou, mandou escolher, você quer sopa ou você quer comida normal? Eu falei, eu quero comida normal. Era óbvio. E aí eu ganhei uma gelatininha de morango. Gelatina doce. Gente, que gelatina doce. Menino. Mas não era ruim, só era muito doce. Mas era melhor que a gelatina normal. E aí tá, um potinho de gelatina, um potinho de laranja e um potinho de tomate, de salada. Já a comida era chuchu com carne de porco, arroz, feijão. Acho que tinha mais alguma coisa, mas eu não vou lembrar agora não, gente. Mas tá, eu fui lá, comi e eu enchendo a barriga. Gente, que comida boa. A comida nem ela... Gente, me desculpa se ofender, mas não era lá grande coisa. Mas eu tava tão ruim, tanto tempo sem comer, vivendo de soro, que, cara, quando eu consegui comer, eu tava me esbanjando. Aí quando eu enchi, sobrou um pouquinho, eu ofereci minha mãe, que eu tava com muita dor dela. Ela ficou sem janta por causa de mim, porque ela teve que descer comigo. Eu era menor de idade, não podia ficar sozinha. E mesmo sozinha eu não ia dar conta. Aí pegou, aí sobrou, eu dei pra ela, nós dividimos a comida. E aí tá, eu peguei e deitei. Aí pra eu não vomitar, a minha mãe teve a ideia de me dar só um pouquinho de água. Só esse aqui de água que eu tava tomando, cara. Toda hora que eu acordo, sentia sede. Como eu não respirava, não passava nenhum ar no meu nariz, eu tava sem respiração nenhuma, a minha boca ficava muito seca. Cara, a minha boca era seca pra caramba. Seca mesmo. Porque eu tava toda hora assim, ó. Eu não conseguia respirar pelo nariz, era só pela boca. E por causa da boca, a gente resseca tudo isso aqui. E aí, por causa disso, como eu tava tomando soro, porque a moça usou um negócio aqui e me coisou. E aqui na minha mão, não sei se foi de cá ou de cá. Eu acho que foi essa mão de cá. Eu acho que foi essa aqui. A moça enfiou uma agulha lá dentro da minha mãozinha aqui, ó. Da minha mãozinha, pra vocês verem. Acho que ela não conseguiu mexer aqui, ela enfiou aqui dentro a agulha. Eu tava tomando medicamento aqui e aqui ficou o negócio. Ela não quis usar ele porque ele tava, parece que tinha secado, tava entupido, não sei. Não deu pra usar ele, mas ela não tirou ele de mim. O acesso, né, que eles falam. E aí eu tava usando esse aqui na mão. E aí eu tava ruim. E aí eu dormia, passava uns minutos, eu acordava, tomava um pisquezinho de água. Dormia, tomava um pouquinho de água. Porque eu acordava com muita sede, muita falta de ar, muita sede mesmo. E aí, a minha mãe conta que teve um momento que eu tava dormindo e eu sumi. Eu apaguei, entendeu? E eu simplesmente não respirava. Eu sumi, parei de respirar. Isso durou alguns minutos, acho que alguns segundos, né? Porque quando ela viu que eu parei de respirar, que eu tinha sumido, ela desesperou, ela me sacudiu. Aí eu acordei. A alma voltou pro corpo. Eu acordei assustada, ela falou, nossa, você parou de respirar. Gente, cara, eu não vi. Gente, só de falar isso, eu já sinto assim, até uma agonia no peito, porque tipo, vocês já viram em filmes que você vai em coisa sem, quando você tá dormindo, que você nem vê o que aconteceu, você tá simplesmente dormindo e sem ver. E quase foi isso, cara. Minha mãe me sacudiu, a alma voltou pro corpo, falou, não, eu vou ficar mesmo. Cara, eu simplesmente me fui por alguns segundos.
Isso me assusta até hoje, de verdade. E aí tá, pegou e eu tava tranquila. Aí eu peguei, depois disso, levantei. Aí minha mãe não queria deixar eu dormir mais. Minha mãe falou, não, levanta, você não vai dormir não. Ela tava desesperada, tadinha. Ela não queria deixar mais eu dormir. E aí eu sentei na cadeira e... Na cadeira não, na minha maca. Ela sentou na cadeirinha dela, já tava com a bunda doendo naquela cadeirinha ruim. E aí eu sentei, tava lá quieta e comecei a... Cara, pra vocês terem ideia, pela primeira vez, porque eu não estava tomando remédio, só soro. Pela primeira vez, a comida tinha ficado na minha barriga. De verdade. A comida ficou na minha barriga. Vocês acreditam, cara? Eu fiquei assim, não acredito. E aí a barriga doeu. A minha barriga já tava doendo, né? Mas doeu naquele outro sentido, sabe? De fazer o 2. Aí nós fomos pro banheiro. Eu peguei e consegui fazer. De verdade dessa vez. Deu uma ânsia de vômito. Mas eu não vomitei. Eu não deixei. Sério, o vômito queria vir. Eu não deixava. Eu segurei. Eu falei, eu não vou vomitar, cara. Cara, eu não aguento mais isso. Eu custei comer. Eu finalmente consegui comer. Eu não vou deixar isso coisar. E eu não deixei, eu segurei. Cara, foi difícil, mas eu segurei, eu não vomitei. Eu aguentei, mesmo querendo. E antes disso, o hospital, como ele é um hospital importante, tem muita gente, lá tem muito alunos de faculdade que ficam vendo os pacientes dos médicos e examinando junto, sabe? Então teve uma hora lá, eu fui examinada por um monte de gente. Veio a moça e me examinou, depois veio outra e me examinou. Todo mundo tava achando que eu tava grávida. Todo mundo que passava achava que eu tava grávida. Cara, eu tinha 16, 15 anos na época. Acho que eu tinha uns 15, 16 anos na época, cara. Não, acho que eu tinha uns 16. Uns 16 anos eu acho que eu tinha. Acho que 15 não. Mas eu acho que eu tinha uns 16 anos, o povo achando que eu tava grávida. Porque eu já tinha tido a relação e eu tava namorando. Então todo mundo achava que eu tava grávida. E eu, cara, não tô, mano. Eu tô com muita dor, só isso. O povo vinha e apertava. Isso doía. Eles apertavam minha barriga, apertava daqui, apertava dali. E aí levantava aqui. Aí, como vocês sabem, eu sou muito peluda. Como vocês podem ver, eu tenho excesso de pelo. Eu tenho muito hormônio. E o moço até falou que eu tinha hormônios masculinos, um trem assim, porque eu tinha muito hormônio. Eu tenho ainda muito hormônio, sabe? E aí, eu não tomava anticoncepcional. E pra vocês terem ideia, foi nessa situação que minha mãe descobriu que eu tinha tido relação já. Mas eu deixo essa história pra outro vídeo. Essa história eu deixo pra outro vídeo pra deixar vocês na curiosidade dessa fofoca. Mas tá, pegou e o povo me examinando, aquele tanto de aluno, assim, aquele tanto de jovens adultos, né, me olhando assim. Eu, gente do céu, tá me sentindo aqueles animais zoológicos. Eu falei pra minha mãe, eu tô me sentindo aqueles animais zoológicos que tá ali na exposição pra todo mundo ficar olhando, ficar mexendo, sabe? É desconfortável. Ainda mais o tanto de gente que tinha nos corredores ali abandonado. Dá muita dó. E principalmente nós duas. Nós duas em outra cidade. Não conhecia ninguém. Não tinha ninguém da nossa família nessa outra cidade. Tava só nós duas lá e sabia o que fazer. E minha mãe rezava. Minha mãe rezava. Minha mãe rezava muito. Muito pra melhorar. E eu acredito que foi a fé dela. A minha fé. A fé dela que foi o que me curou. Porque, cara, eles estavam fazendo os exames da gente. E simplesmente sumiu. A dor tava ali, sabe? Eu tava sentindo dor e eu tava muito ruim. Minha mãe pegou e ela pedindo pra Deus, o que eu faço? E aí veio a mulher pra entregar um remédio. Esse remédio é o que eu tava tomando no hospital aqui da cidade. E eu não tinha tomado ele. Até o momento eu não tinha tomado ele até eu ir pra lá. E aí a mulher veio com o remédio. Aí minha mãe falou, ai, que remédio é esse? Ela falou, é o que ela tava tomando lá. Não, de onde vocês veio? Ela falou o nome do hospital, sabe? Aí minha mãe pegou, foi me dar, né? Me trouxe um copo d'água, remédio. Eu falei, não vou tomar. Eu falei, eu virei pra minha mãe na frente da enfermeira. Eu falei, não vou tomar, mãe, esse remédio é o que tá me fazendo mal. Eu falei, de verdade, eu senti, esse remédio tá me fazendo mal. É ele que tá acabando comigo. Pegou, minha mãe pegou, viu o jeito que eu tava. E aí eu acho que ela sentiu nela também, ela pegou e falou, não, deixa que eu dou pra ela depois. Ela, então tá bom, deixou lá os treinos lá com minha mãe pôs o remédio no bolso. Quando ninguém tava vendo, ela catou o telefone, pesquisou o nome do remédio. O remédio era pra vaginite, cara. Eu não tava com corrimento, eu não tava com infecção, eu não tinha nada. O povo tava me dando remédio que nem era pra eu estar tomando. E esse remédio tava zangando meu fígado, sabe? Porque eu não devia estar tomando aquele remédio. E era realmente esse remédio que tava fazendo eu vomitar tudo. E tá, pegou. Minha mãe preocupada falou, não. Ela pegou de tanto rezar, o que ela tinha que fazer? Ela pegou, me levantou e falou, não, a gente vai sair daqui. Eu tô sentindo dentro de mim que eu tenho que te tirar daqui. Senão eu vou te perder aqui dentro. E tá,
A gente pegou nós duas, foi lá, passou no trem. Nas mulheres, o povo tudo ignorante, sabe? Porque não fazia questão da gente. A mulher veio tirar o negócio que tinha irmã que puxou. Cara, isso aqui ficou tudo roxo. Ficou tudo roxo. E daqui a trem saindo do meu braço, ó, ficou roxo. Inchou. Hoje em dia que sumiu. Sumiu até a cicatriz, porque eu tinha umas 2 cicatrizes aqui. Aqui também, ó, tava preto. A minha mão ficou preta. Dolorida, inchada e preta. De tanta violência que a mulher tirou aquele negócio, e tanto que aquele negócio fez mal na minha mão. Essa história tá ficando muito longa, cara. Mas eu vou terminar de contar ela aqui pra vocês, tá bom? Ela tá ficando muito longa, já tá escurecendo aqui e eu não terminei de contar essa história. Mas calma, tá acabando, tá? Não larga o vídeo, por favor, vê até o final, tá acabando. Pegou, minha mãe foi lá, pediu a papelada, assinou a papelada. A mãe falou, você tem certeza? Tem certeza dos riscos, tudo, que ela vai perder o lugar dela? Aí não, minha mãe não. Eu não tenho certeza. Pegou, assinou os papéis e me tirou de lá. Pegou meus documentos, a gente passou na portaria. Minha mãe pegou, chegou lá de fora, ligou, acho que pro meu pai. Eu não lembro. Ela ligou, acho que ela ligou pra mulher do patrão do meu pai. Pegou e falou pra ela que tinha me tirado. Ela falou, não, você não podia ter feito isso não. Você tinha que deixar ela lá, que lá era o lugar que eles iam ajudar ela. Lá já é todo mundo estudado e não sei o que, sabe? E aí pegou, a minha mãe já começou a ficar desesperada, começou a chorar, não sabia o que faria. Ela pegou e falou, não, vou te passar o número do doutor, que era um doutor aqui da cidade, que ele é particular. E aí ele pegou, começou a brigar com a minha mãe, falou, não, porque você fez isso, porque você tirou ela de lá. Você não devia ter feito isso. Você vai... Sua filha tá doida, não podia ter feito isso, você vai lá agora. Implora pra ele, se ajoelha no chão, implora pra ele, pra aceitar sua filha de volta. E minha mãe começou a ficar mais desesperada ainda. E eu ficando, mãe, não precisa. Tá tudo bem, não precisa preocupar com isso. Cara, eu já tava desistindo. Tô brincando, tava não. Só tava tentando acalmar minha mãe, que ela tava muito ruim. E o povo falando pra ela se humilhar pros outros. Mas nessas horas a gente não entende. Ela pegou, catou eu, foi lá na portaria, de novo. Virou pra mulher e falou, eu tirei minha filha daqui agora com a carinha vermelha em seio d'água. Eu tirei minha filha daqui, mas eu queria saber se dá pra eu pôr ela aí de novo, porque eu pensei de novo e tal. E a mulher pegou e falou, olha, ela não tá mais aqui no registro. Aí minha mãe pegou, achou que eles tinham feito porque eles emburrou com ela e tirou eu da lista, mas não é. É porque como é um hospital muito grande, que vai muita gente, acaba que é tipo uma fila. Se você saiu, você perdeu seu lugar, entendeu? E aí você tem que tentar de novo entrar, entendeu? Então, eu saí, eu perdi meu lugar, não dá pra voltar. A mulher ainda tentou procurar, porque minha mãe tava muito ruim, falou, não, por favor, me ajuda. E minha mãe tava ruim, sabe? A mulher tentou ajudar minha mãe, mas ela falou, não tem jeito mesmo, você vai ter que ir lá no hospital da cidade de vocês pra tentar trazer ela pra cá de novo. A minha mãe, não, então tá bom, obrigada. Minha mãe nunca foi de barraco, sério, o povo podia, até hoje, minha mãe assim, o povo pode esculhambar, minha mãe não fala nada. Ela é muito quieta, sério, ela não briga. E aí minha mãe pegou, nós saímos andando. Ela muito ruim, ela pegou, ligou pro meu pai e falou, olha, eu tirei ela daqui, o fulano, ciclano brigou comigo e tal, e aí ele pegou, vem cá buscar a gente, aí ele pegou, veio. Demorou pra chegar, porque da nossa cidade até lá, acaba que é meio longe, sabe? E aí meu pai foi, até ele chegar lá, a gente pegou, ficou quieta ali, a gente sentada lá nos bancos, eu falei, mãe, não tô assim tão ruim não. E pra vocês terem ideia, a dor na minha barriga tava sumindo. Eu não tava mais com tanta dor que nem eu tava antes. E eu deitada lá no banco, lá na rua, aqueles bancos de calçada. Eu deitada lá, e a minha falou, você quer comer alguma coisa? Eu falei, eu quero. Fui lá, nós foi num lanchinho lá, pegou umas broas e eu acho que pão de queijo. E aí eu comi umas 2 broas, porque eu gosto de broa e minha mãe comprou pra mim elas. Eu comi umas 2, mas depois não quis comer mais não. Aí eu fiquei quieta, graças a Deus, não tava vomitando. Tava até melhorzinho, minha barriga não tava doendo tanto, mas eu ainda não respirava pelo nariz. Eu ainda tava bem ruim pelo nariz. E aí tá, meu pai pegou e chegou, né? Ele pegou, chegou, nós entramos no carro e ele falou, não, porque você fez isso e tal. Você começou a brigar, sabe? E aí minha mãe pegou e falou, não, eu tomei minha decisão, eu vou dar meu jeito, eu vou curar ela em casa. Veio no meu coração, eu rezei demais, veio no meu coração que não era pra deixar minha filha lá, então eu não deixei. Aí meu pai ficou quieto. E aí tá, pegou, eu sentei no banco da frente junto com meu pai. Meu pai tava estressado comigo na época. Ele tava brigado comigo por causa da outra história que eu vou trazer pra vocês. Vocês querem curiosidade sobre
o que eu falei antes. Mas mesmo assim, ele tava muito preocupado comigo, sabe? Pela situação que eu tava, ele tava muito preocupado mesmo. E ele sentiu minha falta, porque, querendo ou não, eu fiquei uma semana longe de casa, longe de todo mundo, sabe? Foram poucos que foram no hospital me ver, sabe? E aí, eu fiquei até com dó do meu namorado, porque no dia que eu fui pro outro hospital da outra cidade, eu esqueci de avisar ele que eu não tava pegando meu telefone ficava mais era guardado, tava tão ruim que eu nem via meu telefone. E minha mãe esqueceu de avisar ele. Aí a gente saiu, ele foi lá levar uma garrafa de água de coco pra mim, que o coitado abriu um monte de coco pra encher uma garrafa de 2 litros pra mim. E ele chegou lá, eu não tava mais lá, eu já tinha ido pra outra cidade. Eu fiquei com tanta dó dele, tadinho. E aí tá, nós pegou e voltou pra casa. Aqui em casa não, na casa da minha mãe. Ela começou a me dar sopa, escaldada de fubá, comida sem óleo, por causa da hepatite. E ela começou a pesquisar na internet o que era bom. Comecei a tomar chá de picão, de dente de leão, tudo quanto é coisa, gente. Eu tomei tanta coisa. E aí eu comecei a tomar esse trem, evitava óleo, fritura. Frango eu fazia na água. Minha mãe fazia, só que eu tive que aprender a fazer pra mim. E aí eu tava comendo comida branca, sabe? Sem muito tempero. E com o tempo eu comecei a melhorar. A dor tava sumindo. E aí eu fui no postinho e eu fiz os exames, né, que era pra fazer, e tinha sumido. A alteração que tinha no meu canal sumiu. O que eles acham é que tinha uma pedrinha no meu canal da vesícula com o pâncreas, não tem assim? Eu não sei direito, gente. Tinha uma pedrinha e aí ela simplesmente saiu. Ela não tá mais, sabe? E foi por isso que parou de doer. Ela saiu e eu nem tomava água, sabe? Minha mãe acha que de tanto ela orar... Eu sei que ninguém vai acreditar nisso, né? Quem não tem muita fé, quem não acredita nessas coisas, acha que é tudo blefe, mas de verdade, gente, a fé foi o que me curou. E a pedrinha saiu e eu parei de sentir dor. Eu só sentia o meu nariz que não respirava de jeito nenhum. Só que com o tempo em casa, eu comecei a ficar deixando o chuveiro com a água morna caindo assim no meu nariz, e meu nariz começou a soltar o que tinha lá dentro. E cara, saía cada catota, pra não falar o nome, verde, cara, tava verde, e meu nariz tava fedendo podre. Eu podia perder meu nariz porque eu não tava respirando por ele. Ele tava tão entupido no nível que eu podia apodrecer ele, sabe? E saía cada trem, caía assim, mas com os dias desentupiu. E eu voltei a respirar normal. E com o tempo, o remédio desse tava me fazendo tanto mal que o meu fígado tava 1000 e tanto. Pra vocês terem uma ideia, o fígado da gente não pode estar nesse nível. Eu esqueci o nível que tem que estar. Mas o meu tava 1000 e tanto. Tava muito acima, cara. Eu tinha alteração em todos os meus exames. Em todos. Tudo aqui em mim tava alterado. Principalmente o fígado. O fígado era mais alterado por causa desse remédio que tava acabando comigo. E aí pegou com o tempo, tomando chá, comendo uma comida diferente, evitando as coisas. Eu fui melhorando. Meu namorado preocupado comigo começou a comprar chocolate amargo pra mim. Eu gosto muito de chocolate amargo. Ele começou a comprar chocolate amargo, porque fígado a gente tem que comer coisa amarga, sabe? E eu não podia chocolate, só que eu não sabia, né? A gente não pode chocolate, não importa se é amargo ou se não é. Mas mesmo assim eu comi na época. Mas com o tempo eu consegui estabilizar tudo, melhorar. Fiz uns exames em outros médicos, fui em ginecologista, resolvi algumas outras coisas. E com o tempo eu fui melhorando e fiquei muito bem. Durante 1 ano e pouco, eu fiquei muito bem de novo. Pra vocês terem ideia, nessa época que eu fiquei doente, foi a época das férias do meio do ano. Eu passei as férias do meio do ano no hospital, internada. Acabou as férias, como eu tava muito ruim, eu via a comida na escola, eu ficava com muita vontade de comer, mas eu não podia. E eu não me sentia bem no meio de todo mundo, sabe? E aí minha mãe pegou, conversou lá com a mulher. A mulher fez cara de deboche pra mim, como se eu fosse uma menininha mimada. Como se o que eu tivesse sentindo não fosse nada demais. Mas mesmo assim ela aceitou o que minha mãe quis. Pra eu não ter que levar marmita e comer comida gelada. Ela aceitou o que minha mãe quis. Pegou e eu fiquei quase 3 meses fora da escola. Fiquei de repouso em casa, me recuperando, me curando completamente. Depois eu voltei no último bimestre. No caso, o 3º bimestre inteiro eu não fiquei na escola. Eu voltei no último bimestre, no 4º bimestre, né? Finalizei tudo, passei tudo certinho. E na época era época de apostila, né? Então eu fazia apostila, né? Em casa. E aí tá. E aí, desde então, eu fiquei curada. Só que vai fazer uns 10 meses. Tem 9, né? Tá fazendo quase 10. Que meu nariz começou a entupir de novo. Pra vocês terem ideia, eu entupi, ele entope
respira pelo outro, mas respira com muita dificuldade pelo outro. E de noite entope assim muito ruim, que eu não consigo puxar ar suficiente. Eu respiro, mas meu peito dói, assim, dá uma agonia, como se eu não estivesse respirando oxigênio suficiente pelo meu nariz, sabe? Eu não gosto de respirar pela boca. Como vocês podem ver, na maioria dos meus vídeos eu fico muito fadigada. Cara, vocês não vê tanto porque eu corto muita parte que eu tô respirando, que eu tô conversando do nada. Do nada. E eu não percebo. Sério, eu tô gravando pra vocês, eu não percebo. Minha mãe vinha falando, nossa, você tá muito fadigada e tal. Eu não percebo. Eu só percebi quando eu comecei a gravar os vídeos, eu comecei a editar, eu percebi que eu tava ficando muito fadigada mesmo. E aí tá, depois de tanto tempo, eu finalmente decidi tomar uma atitude. Eu e minha mãe pegou e fomos hoje, dia 25, a gente foi no postinho pra pedir uns exames, pra ver como é que eu tô, o que eu tô sentindo. E o médico me passou um pedido pra eu ir num otorrinolaringologista, né, que é um otorrino, em outra cidade. E aí eu e minha mãe, eu e minha mãe vai, que ela ia ser minha acompanhante. A moça da prefeitura vai conseguir o transporte pra mim, o exame e tudo. E aí eu vou com a minha mãe lá fazer. Só que esses exames, quando você vai de carona com transporte público da cidade, demora muito pra você voltar. Então eu tô vendo como é que eu vou fazer pra mim almoçar pra lá. Mas é isso. Hoje é dia 25 de novembro de 2024. Eu fui no postinho, pedi exames. Amanhã, dia 26, eu vou tirar sangue pra ver o resultado de alguns exames meus. E depois, quando a mulher ligar, eu vou fazer exame no otorrino pra ver o que eu tenho. Talvez eu esteja com uma carninha no meu nariz, que é um nome lá que eu esqueci o nome. Que é uma carninha no meu nariz que não tá me deixando respirar. Mas vamos ver o que dá, né, gente? Eu espero muito que dê certo. Que dê tudo certo, que eu não volte meus problemas de antes, sabe? E bom, gente, essa foi a história. Eu tentei trazer tudo pra vocês. Se vocês quiserem, eu trago uma atualização de tudo que aconteceu depois de eu tirar o sangue, o que deu nos meus exames, como é que foi na outra cidade a minha consulta com o otorrino, se eu melhorei, se eu não melhorei. Se vocês quiserem, eu trago atualizações pra vocês, tá bom? E bom, gente, essa foi a história. Espero muito que vocês tenham gostado dela. Eu sei que ficou muito longa, me desculpa mesmo, ficou muito longa de verdade. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se vocês querem que eu traga a outra história, esse outro bafafá pra vocês. Eu trago o vídeo contando pra vocês como é que foi, tá bom? Deixem nos comentários se querem atualizações do que vai acontecer de agora pra frente. E bom, gente, foi isso. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E um beijão!